Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o nosso querido programa Eclésia, toda terça-feira esse horário, momento que a gente conversa sobre algum assunto relacionado à doutrina da Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese, estamos ao vivo, em plena Semana Santa, hoje terça-feira da Semana Santa. Essa semana, né, a grande semana, muito rico para a gente conversar sobre os mistérios da nossa fé. Tanta coisa a gente poderia conversar sobre essa grande semana, os mistérios que a gente renova e vive, né, da nossa fé, o ponto alto do ano litúrgico. Agora preparando para o grande dia, né, a Páscoa do Nosso Senhor, que a gente comemora no próximo domingo. Mas nós escolhemos um tema que tem tudo a ver com esse assunto, com a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sobre uma outra ótica. Nós vamos falar sobre Nossa Senhora e as suas dores, né, popularmente conhecido como as 7 dores de Maria. 7 momentos, 7 passagens na vida da Virgem Maria, onde reflete o sofrimento, né, de Nossa Senhora e a relação direta com esse sofrimento de Maria, também com o seu filho, o sofrimento do seu filho, de Nosso Senhor Jesus Cristo, durante essa Semana Santa. Então, terça-feira da Semana Santa, a gente vai conversar sobre isso, sobre as 7 dores de Maria. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema, uma catequese importante, bonita e rica desse período, é o nosso querido Padre Guido Montenegro, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Diácono Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Quero chegar nas vossas casas com não somente com o meu sorriso, o meu abraço, mas sobretudo com tanta boa vontade de transmitir a palavra de Deus, a doutrina da Igreja, que especialmente nesta Semana Santa apresenta valores riquíssimos, não só de conhecimento, de ternura, de compaixão e de vida. E hoje o nosso programa visa meditar sobre as 7 dores de Nossa Senhora, assim como o Catecismo nos apresenta, né? E 4 das quais, destas dores, estão diretamente ligadas à paixão e à morte de Jesus. A partir dessas passagens da Virgem Maria, muitas devoções, né, foram criadas na igreja ao longo dos anos, né? Orações, né? De diversas formas é conhecido esse tipo de oração. Por exemplo, a coroa das 7 dores de Maria é uma maneira popular de lembrar e rezar com Nossa Senhora nesse tempo, né, que a igreja relembra os sofrimentos, a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana é o tempo para isso. Vamos começar a nossa conversa então, Padre Guido. Sim. Logo de cara, para a gente entender, nos relembre, por favor, Padre Guido. Primeiro, antes do senhor passar por cada uma dessas 7 dores de Maria, para que a gente possa lembrar e entender, a Virgem Maria, na Semana Santa, também tem um destaque especial, né, Padre Guido? Perfeito. Inclusive, Nossa Senhora, que tem o título de Nossa Senhora das Dores, compartilhou ao vivo a paixão e a morte de Jesus. Por isso, Maria experimentou, digamos assim, do ponto de vista humano, a dor mais cruel que uma mãe pode sentir dentro de si, quando viu que o seu mesmo filho foi condenado com um processo sumário sem nenhuma defesa e acabou sendo colocado na cruz. Como a gente está vendo, a gente viu agora há pouco aí na imagem, que a gente tem uma imagem aqui no nossos estúdios de Nossa Senhora das Dores, na verdade relembra a passagem de Nossa Senhora aos pés da cruz, né, Padre Guido? É disso que se trata Nossa Senhora das Dores, né? Exato, né? Inclusive, Diácono Eric, até um estudo bíblico referente às lamentações de Jeremias, no primeiro capítulo, versículo 12, nós temos gravado uma frase, né, que se atribui exatamente a Nossa Senhora. Certo. Ou vocês que estão passando pelas ruas, olhem se há uma dor igual à minha dor. Como me maltrataram. Interessante o senhor lembrar isso. Está lá, então, no livro, uma expressão de Jeremias, na verdade. Jeremias, né, exato. No livro lá no Antigo Testamento, das Lamentações, né? Capítulo 1, o versículo 12, né, Padre Guido? Exato. E esta profecia, que se refere a Nossa Senhora, foi escrita 700 anos antes da vinda de Jesus. Puxa vida. Exato. Padre Guido, lembra pra gente quais são essas 7 dores de Maria, para que a gente possa começar a organizar o nosso pensamento e entender do que se trata. Exato, entramos logo no Catecismo, que ensina quais são estas 7 dores de Maria. A primeira dor, quando Maria apresentou o pequenino Jesus de 40 dias
lá no templo, e o velho Simeão, um profeta que estava lá no templo, reconheceu naquele bebê o Salvador. A profecia de Simeão, o senhor está dizendo. Exato, a profecia de Simeão. E levantou o menino Jesus, dizendo aquela belíssima frase: agora, Senhor, eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Certo. E devolvendo o bebê ao colo de Maria, disse para Nossa Senhora que Jesus seria um sinal de contradição e uma espada transpassaria o coração de Nossa Senhora. Vamos fazer assim, Padre Guido, antes do senhor comentar cada uma delas, relembra as 7 primeiro para a gente, Exato. Depois a gente volta a comentar cada uma delas. Certo. A segunda grande dor de Maria, quando ainda Jesus era bebê e teve que fugir com José, noite adentro, para o Egito, porque um anjo avisou José que estavam para chegar os soldados do rei Herodes, que queria matar todos os meninos homens de 2 aninhos para baixo, pensando de incluir entre eles o menino Jesus. Por isso tiveram que fugir para o Egito, fuga no Egito. Né? Então, primeiro a profecia de Simeão, depois a fuga para o Egito, a segunda dor de Maria. E a terceira, Padre Guido? A terceira, quando Jesus é menino com 12 anos de idade, e logo após de passar a Páscoa em Jerusalém com Maria e José, enquanto Maria e José voltavam para Nazaré, o menino Jesus ficou no templo por 3 dias, lá no templo de Jerusalém, ensinando, respondendo a tantas perguntas, com uma casa cheia de pessoas até muito curiosas, num silêncio extraordinário diante da cultura de Jesus e da maturidade e segurança total com a qual Jesus respondia a todas as perguntas. Maria e José tiveram que procurar por 3 dias em Jerusalém, onde que tinha parado o menino Jesus até que o encontraram. Imaginamos a dor de Nossa Senhora naqueles 3 dias. A próxima dor, né, dentre essas 7 dores de Maria que nós estamos lembrando hoje, temos 2 versões. A gente vai apresentar as duas, né, Padre Guido? Sim. Porque se trata de 2 passagens, tem uma lógica entre elas, né? Mas certo. É atribuída, vamos dizer assim, né, Padre Guido, à piedade popular. Exato. Né? A quarta dor reza que Maria assistiu, sem poder fazer nada, ao processo sumário contra Jesus. E esta mesma dor também é interpretada de uma maneira um pouco diferente, mas que bate também com a realidade. Maria se encontrou no caminho doloroso de Jesus para o Monte Calvário, se encontrou com Jesus. Na verdade, não temos nenhum diálogo entre os dois, mas a piedade popular, inclusive, Diácono Eric, na 4ª estação da Via Sacra, certo. Nós paramos diante desta imagem de Maria que se encontra com Jesus. Então, até a gente colocou agora a lista que você estava acompanhando aí. Tá aí, na nossa lista está lá, o encontro de Jesus a caminho do Calvário, mas também em outras, como o senhor disse, essa interpretação da dor em outras ocasiões, lembra do processo, né? O processo que Jesus sofreu antes de morrer, né? Exato, e Maria não pôde fazer nada, mas assistiu a tudo, né? A 5ª grande dor de Nossa Senhora que assistiu aos pés da cruz à morte de Jesus. Certo. Isto é comprovado pelos 4 evangelistas, Diácono Marcos. Nossa Senhora estava lá. Exato. Jesus morreu após ter até dialogado um pouco com Nossa Senhora, quando entregou Nossa Senhora aos cuidados de João e quando entregou João aos cuidados de Nossa Senhora. Verdade. Mulher, esse aí o teu filho, filho, essa aí a tua mãe. A 5ª estação, né? Pois, portanto, a morte de Jesus. E a 6ª estação, meus amigos, Maria, que teve a coragem de receber nos seus braços o corpo morto de Jesus quando foi descido da cruz. Essa é a 6ª dor, então, né? Exato. Quando Nossa Senhora recebeu em seu colo, né, o corpo do Nosso Senhor Jesus Cristo já falecido, né? Exato, né? Olha, esta imagem, Diácono Eric, gerou até na história da arte, no decorrer de 2000 anos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. A gente tem para mostrar, inclusive, exato. A mais famosa delas é a Pietade de Michelangelo. Daqui a pouquinho a gente mostra para relembrar. Muito bem, né? E a 7ª grande dor de Nossa Senhora teve a coragem até de acompanhar aquele pequeno cortejo da cruz até o sepulcro, onde Jesus foi colocado.
o sepultamento mesmo, O né? sepultamento de Jesus. Muito bem. E isso, como eu disse no início do programa, isso rende profundas explicações, reflexões, porque se trata do centro da nossa fé, no caso, sobre a ótica da Virgem Maria, vivendo cada etapa da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, das últimas horas do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Padre Guido, vamos então voltar lá à primeira dor, né? Sim. Quem foi o Simeão que nós vemos na Bíblia? Quem era esse idoso? Velho profeta que se encontrava no templo. Era um homem que vivia mais dentro do lugar sagrado do que na sua casa. Certo. O evangelista Lucas, no capítulo 2, no versículo 34 e 35, narra este episódio que depois ficou gravado para toda a história da humanidade, né? Este homem que iluminado, este velhinho iluminado por Deus, reconhece naquele bebê o Salvador. Ele provavelmente teve uma inspiração que ele iria conhecer esse Salvador, estava aguardando para que isso acontecesse, para que ele pudesse morrer em paz. Morresse em paz, exato. Inclusive, diácono Eric, o senhor é diácono e o seu sacerdote, todos os padres e todos os diáconos do mundo têm a obrigação moral de rezar e meditar o breviário diariamente. A última oração do breviário de cada dia é exatamente o hino deste velho Simeão. As chamadas completas, né? Completa. Aquela oração que é feita antes de dormir. Perfeito, onde ele diz: agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos reconheceram o Salvador do mundo, luz para iluminar todas as nações. Agora, tem uma frase de Simeão que ele diz para Nossa Senhora, que é até um pouco assustadora, Sim. né? Mas que também é muito real de acordo com a missão que ela viveria ao lado do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Perfeito. É a frase que uma espada traspassaria o coração de Maria. Algumas imagens, Padre Guido, a gente vê, aliás, o nosso diretor já colocou pra gente. A gente vê Nossa Senhora literalmente com uma espada transpassada no coração, né? Exato. O valor não é somente simbólico, diácono Eric, prezados amigos, mas é altamente real e altamente também didático. Maria estava pronta, mesmo não entendendo 100% o que iria acontecer na vida de Jesus, mas estava pronta a aceitar plenamente a vontade de Deus. E esta frase, que uma espada lhe traspassaria o coração, foi precedida por uma outra frase, que aquele menino seria um sinal de contradição. Isto é, a vida inteira de Jesus, mesmo operando tanto bem, não seria compreendida pelo povo. Nós notamos, meus amigos, até na liturgia de anteontem, domingo de Ramos, o povo que aclama Jesus, bendito que seja, né? Quando ele entra triunfante, mas notamos o povo também que, durante a paixão de Jesus, gritará para Pilatos: mata-o, crucificam. Uma contradição total. Poderíamos pegar uma frase só de Jesus num diálogo muito, digamos assim, delicado com os fariseus, quando querem matar Jesus, e Jesus responde com uma frase: eu realizei muitas obras boas. Por qual destas obras boas vocês me querem apedrejar? Puxa vida. Portanto, uma contradição, né? A resposta da humanidade foi sempre muito cruel com Jesus. Não esqueçamos, meus amigos, né? Uma manjedoura acolheu Jesus quando veio ao mundo, e, como nós vamos ver nesta Sexta-feira Santa, uma cruz será a oportunidade da despedida de Jesus. Isto é, São Paulo afirma numa frase em língua latina: tota vita Christi crux et martyrium. Isto é, a vida inteira de Jesus foi uma cruz e um martírio. Dando sequência nas dores, né, de Nossa Senhora, nas dores de Maria, nas 7 dores de Maria, que é o tema do nosso programa de hoje, a fuga para o Egito, né? Padre Guido, por que foi preciso que eles fugissem para o Egito? E depois, eu queria que o senhor explicasse para a gente que tem uma devoção famosa de Nossa Senhora, sim, que é relacionada a essa passagem. Explica para a gente. Exato. Bom, primeiro ponto de vista histórico, confirmado na Bíblia, é o Evangelho de Mateus, que relata a visita dos magos ao menino Jesus. Os magos guiados por uma estrela. E quando chegaram lá em Jerusalém, o rei Herodes
ficando sabendo da notícia do nascimento de Jesus, ficou furioso. E, usando uma frase totalmente hipócrita, disse para os magos: procurem, encontrem o menino Jesus, e quando encontrardes, por favor, me avisem para que eu também possa ir adorá-lo. Na verdade, ele queria matar Jesus. Um anjo avisou os magos de voltarem para suas terras por outro caminho. Foi aí que o rei Herodes chamou os seus soldados e quis, de qualquer maneira, acabar com Jesus. E mandou matar todos os meninos homens de 2 aninhos para baixo. Por que de 2 aninhos? Porque os magos tinham falado que já há 2 anos estavam a caminho. Certo. É claro, calculamos as distâncias daquela época, né? E mandou matar, portanto, seja em Belém, como também em toda a redondeza. Estas crianças foram tiradas do colo das mães, perderam a vida de uma maneira muito violenta, e a igreja, prezados amigos, considera estas crianças com o título de santos inocentes, santos, porque foram batizados no seu sangue. Inclusive, no calendário litúrgico, no dia 28 de dezembro, a igreja comemora os santos inocentes, estes meninos que morreram. E um anjo avisou também José naquela noite. Por isso, José teve que pegar o menino Jesus e Maria e tiveram que fugir para o Egito. E permaneceu no Egito até a morte do rei Herodes. Mas olha só, gente, a crueldade da história. Quando a notícia da morte do rei Herodes chegou aos ouvidos de José, ele decidiu voltar. Mas não quis parar em Belém, porque ficou sabendo que quem tinha pego o lugar do rei Herodes tinha sido Arquelau, que foi ainda muito pior de Herodes. Puxa vida. Por isso decidiu ir até Nazaré. Mas poderíamos perguntar por que ele gostava de Belém? Sim, porque a origem da história da família de José era da terra de Davi, isto é, Belém. E o título de Nossa Senhora, Padre Guido, que tem um título famoso de Nossa Senhora que é relacionado a esse episódio. Exato, Nossa Senhora do Desterro. Inclusive padroeira de Florianópolis, né? Certo. Nosso amigo de Florianópolis. A história fala que aquela ilha de Florianópolis, uma vez, era o lugar do abandono dos criminosos, dos carcerados, etc. E o desterro, o exílio. Por alguns anos, Maria, José e o pequenino Jesus tiveram que ir no Egito e ficar lá, em um lugar, digamos assim, de segurança, até que não melhorasse a situação. Por isso, veja só, o menino Jesus experimentou também, digamos, os transtornos de um desterro, de um exílio, lá no Egito, juntamente com Maria e José. As pessoas que visitam a Terra Santa, Diácono Eric, sabem que no Monte Carmelo, não muito longe de Nazaré, está guardada até hoje, no Santuário do Carmelo, mais uma gruta onde Maria, José e o pequenino Jesus pararam alguns meses quando voltaram do Egito no caminho rumo a Nazaré. Padre Guido, qual que é a próxima dor de Maria depois da fuga do Egito? Maria e José, que procuraram por 3 dias o menino Jesus, já quase adolescente, com 12 anos de idade. Era costume naquela época, todos os anos, Maria e José, e também o pequenino Jesus, faziam uma viagem de Nazaré e iam passar a Páscoa em Jerusalém. Muita gente tinha lá. Exato, geralmente não viajavam sozinhos naquela época, formavam caravanas, né? Certo. É uma viagem de 160 quilômetros a pé. Veja só, e Maria também naquele ano foi, juntamente com José, o menino Jesus. É claro que Jesus se identificava mais com as crianças da sua idade, né? Era um menino completamente normal. Foram até Jerusalém,
visitaram o templo, passaram a Páscoa, alguns dias de descanso e chegou o dia de começar a viagem, longa viagem de volta. E aconteceu que depois de um dia inteiro de caminho, na hora de parar para preparar alguma coisa para comer, como também preparar as tendas para passar a noite, foi aí que o menino Jesus não apareceu. Maria e José, que pensavam que estivesse com as demais crianças, durante o dia não ficaram muito preocupados, diácono Eric, mas à noite sim. E por isso tiveram que deixar de lado o cansaço de um dia inteiro de viagem e noite adentro voltaram para Jerusalém à procura do menino Jesus. E diz a história do Santo Evangelho, no qual acreditamos plenamente, que as buscas duraram 3 dias. Imaginamos o desespero, o choro, com certeza nem Maria nem José se alimentaram naqueles dias, até que enfim encontraram o menino Jesus, dando aula, explicando, sereno, respondendo a tantas perguntas dentro do templo, e todo mundo ficando muito satisfeito pela inteligência, pela sabedoria e, sobretudo, pela segurança com a qual Jesus respondia a tantas perguntas a respeito da lei de Moisés. E aí tivemos um diálogo, claro, diálogo de pais, usamos a palavra bem clara, desesperados, né? Por que fizeste isso? Teu pai e eu te procuramos já 3 dias. Jesus dá uma resposta que ao mesmo tempo é uma pergunta. Mas vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Uma resposta que pegou de surpresa Maria. O evangelista Lucas usa a mesma frase 2 vezes. Maria guardava esta resposta de Jesus no seu coração. Não a reclamou. Mas Jesus achou por bem logo despedir-se daquela multidão e acompanhou Maria e José até Nazaré. Inclusive, com esta passagem bíblica, diácono Eric termina a história do Evangelho da infância de Jesus. A partir daquele momento, até os 30 anos, isto é, pelo tempo de 18 anos, nós não sabemos nada da vida de Jesus. Temos somente uma frase que seja Mateus, como também Lucas nos relatam. Jesus crescia fisicamente, em sabedoria, submisso aos seus pais, preparando-se para o seu grandioso ministério. Bom, vamos relembrar então, diretor. Coloca para a gente, por favor, de novo a tela aí com as 7 dores, para a gente lembrar. Então vamos lá, a profecia de Simeão, a primeira, como o padre Guido já explicou, a segunda dor, a fuga para o Egito, né? E depois aquele episódio onde o menino Jesus aos 12 anos desapareceu, né? E, graças a Deus foi encontrado depois, né? O encontro com Jesus no caminho do Calvário é o próximo, que nós vamos comentar na sequência. Lembrando que esse encontro no Calvário, em algumas tradições, de acordo com a piedade popular, aparece de uma outra maneira. Ao invés do encontro de Jesus no caminho do Calvário com Nossa Senhora, falamos então do processo, o processo que Jesus enfrentou antes da sua morte. Mas, de qualquer forma, os dois tratam de uma dor relacionada a Nossa Senhora e, inclusive, estão interligados, obviamente. A morte de Jesus, propriamente dito, né? Depois do momento que Nossa Senhora repousou, né? Teve a oportunidade de pegar o corpo já falecido do Nosso Senhor Jesus Cristo, repousando em seu colo, né? Que retratamos na obra Pietà, que a gente já mostra na sequência, e depois o sepultamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Lucas, nosso diretor, para a gente não esquecer, coloca para a gente essa imagem da Pietà que a gente já comentou aqui em algumas ocasiões. O Padre Guido vai comentar agora, então, de todas essas últimas, sim, porque elas estão interligadas, né, Padre Guido? Perfeito. Todas elas tratam da paixão de Jesus, exato. Se encaixa muito bem no momento religioso desta semana, né? Esta obra que estamos vendo, La Pietà di Miguel Angelo, né, grande escultor italiano, é considerada uma obra-prima. Quando ele mesmo, é bom que saibamos disso também nisso, ele considerou esta obra a mais infeliz da sua carreira profissional.
Puxa Veja vida, só. é uma obra de arte belíssima, né? Sim. Para quem visita a Basílica de São Pedro, ao entrar dentro da Basílica de São Pedro, do À lado direita, direito. sim. Lado direito está lá a original, para quem quiser ver. É muito fotografada, obviamente, porque é muito bonita E mesmo. este gesto, diácono Eric, de Nossa Senhora que recebe o corpo de Jesus nos seus braços, a cultura, a arte, o cinema fizeram desta imagem, digamos assim, uma imagem muito popular. É verdade. Certo? Porque toca mesmo em qualquer tipo de sensibilidade humana. Agora, falando das 4 dores de Nossa Senhora, a Senhora falou uma coisa muito importante, que seja Nossa Senhora assistia ao processo sumário sem defesa, como também a piedade religiosa apresenta Maria que acompanha, digamos assim, aquele cortejo, Calvário, né? exato, para o Calvário. E, inclusive, este gesto do encontro de Maria com Jesus não tem nenhum diálogo gravado nos 4 evangelhos, mas deve com certeza ter acontecido. Até olhando-se no rosto, pelos olhos, quantas palavras, quanto amor, quanta compaixão também e ternura deve ter passado de Maria para Jesus e vice-versa também. É interessante, porque durante esse episódio do encontro de Nossa Senhora com Jesus, que tem uma lógica tremenda e que provavelmente deve ter acontecido, apesar da gente não ter documentos que possam atestar isso, né, a veracidade disso, mas provavelmente isso deve ter acontecido. Mas não é o único episódio, né, Padre Guido? Tem outros relatos que a piedade popular guardou e traz para a gente como tradição que a gente não tem como comprovar. Por exemplo, o episódio da Verônica. Exato. Na 6ª estação da Via Sacra, nós contemplamos a Verônica que enxuga o rosto de Jesus. A palavra Verônica é a fusão de 2 palavras latinas, vera icon, isto é, verdadeira imagem. A piedade religiosa apresenta este quadro belíssimo desta mulher que, desafiando até a austeridade dos soldados, chega perto de Jesus, lhe enxuga o rosto e, como gratidão, de repente o rosto fica gravado neste sudário, digamos assim. O episódio não está registrado na Bíblia. É fruto da devoção, como também acrescentamos as 3 quedas de Jesus. Ah, que a gente lembra na Via Sacra, né? Na Via Sacra se fala de 3 quedas de Jesus. Jesus caiu muito mais vezes do que... Olha, não sei se podemos colocar esta imagem, né, do Santo Sudário que está guardado em Turim. Nós temos uma imagem, o diretor vai colocar para a gente. Exato, né, que mostra um pormenor interessante esta imagem. Olha, gente... O joelho esquerdo de Jesus está muito mais machucado do joelho direito. Ao estudar o sudário, a gente pode chegar a essa conclusão. Sim, exato. Por qual motivo? Porque o condenado carregava o braço transversal da cruz. E a cruz estava praticamente amarrada no pulso direito com o pé esquerdo. Resultado, o joelho esquerdo batia toda hora contra o madeiro da cruz. Ah, devido então a essa posição que ele estava levando. Exato, como também um pormenor que despertou na piedade popular a criação, digamos assim, das 3 quedas de Jesus. Sempre analisando o Santo Sudário, um dia faremos também um programa específico. Vamos fazer, certamente. Dentro do nariz de Jesus foi encontrado muita terra. Portanto, Jesus bateu o nariz no chão muitas vezes. Naquela época, diácono Eric não tinha nenhuma estrada asfaltada. É verdade. Por isso, quem sabe que sofrimento Jesus deve ter enfrentado naquele momento, a tal ponto que na devoção popular, na 3ª, na 7ª e 9ª estação, foram criadas as 3 quedas de Jesus. Mas, com certeza, caiu muito mais vezes. A tal ponto, aí sim que entramos na história, que pelo fato que Jesus tinha sido flagelado, os carrascos achavam que Jesus não chegaria vivo ao lugar da morte. Por isso obrigaram, está comentado na 5ª estação, obrigaram aquele homem de Cirene, não tem um Simão de Cirene, mais conhecido como Cirineu, a carregar de uma maneira, porém, não espontânea, mas forçada, a cruz de Jesus, senão Jesus não teria chegado vivo. Não esqueçamos que, partindo do palácio de Pilatos
até o lugar do Calvário são 600 metros, todos em subida. A paixão de Jesus, gente, quem vai em Jerusalém, é um roteiro obrigatório que se faz em qualquer horário do dia. Inclusive, se costuma, Diácono Eric, carregar uma simbólica cruz, claro, leve, mas percorrendo o mesmo caminho que Jesus fez. Então, para ficar bem claro, né? Seja o episódio das 3 quedas que estão relatados na Via Sacra, que Jesus teria caído 3 vezes durante o caminho do Calvário, seja o episódio da Verônica, ou ainda um possível encontro da Virgem Maria com o nosso Senhor Jesus Cristo nesse mesmo caminho do Calvário, nós não estamos dizendo que não se trata de realidade, nós não temos como afirmar. Porém, nós também estamos dizendo que não tem um documento que atesta que foi exatamente dessa maneira. Não é isso, Padre Guido? Exato, A piedade popular coloca, existe uma profunda lógica nessa situação toda, é provável que tenha acontecido dessa maneira, porém não dá para afirmar ao pé da letra, Padre Guido. Exato. Agora, seria interessante até uma leitura, digamos assim, uma ajuda de evangelhos apócrifos. Certo. Que nos ajuda a entender alguma coisa a mais, mesmo que a igreja não considere como divinamente inspirado. Por exemplo, né, um caso prático, sabemos que Pedro negou por 3 vezes de conhecer a Jesus. E diz o Evangelho que quando negou para a 3ª vez, o galo cantou. Foi aí que caiu a ficha em Pedro, né? Começou a chorar e logo ele se afastou daquele lugar e saiu do Sinédrio chorando porque reconheceu o erro tremendo que tinha feito. Um evangelho apócrifo fala que saiu chorando e foi encontrar conforto na casa de Nossa Senhora. Olha só. Olha como encaixa uma coisa com a outra. Uma lógica tremenda. Uma né? lógica. Foi Padre pedir Guido, perdão. Só estou acelerando aqui para otimizar o tempo, que daqui a pouquinho o programa vai acabar. A gente, infelizmente, não vai comentar sobre todos os pormenores. Lembrando, na sequência, né? Nossa Senhora que acompanha Nosso Senhor Jesus Cristo até a cruz, Nossa Senhora estava de pé, lembrando, inclusive tem uma obra chamada Stabat Mater, que lembra de Nossa Senhora de pé, aos pés da cruz, é uma música muito bonita, né, Padre Guido? Sim, eu pego exatamente essa sua expressão, Diácono Eri, Nossa Senhora de pé. Deveríamos conhecer um pouquinho de língua grega e analisar o texto de São João, porque a palavra, o verbo que São João usa é a palavra en, que em grego, que em português significa ficar grudado, ficar amarrado ou até colado à cruz de Jesus. Certo. Diante de gente do tremor de terra, daquela chuva, trovoada, muita gente fugindo, muita gente até já batendo no peito, dizendo, olha, aquele cara é mesmo filho de Deus. Desaparecendo muita gente, Maria ficou lá. Teve a coragem de enfrentar também aquela adversidade do tempo e ficou até a morte de Jesus, e, claro, com o coração quebrado, um exemplo de uma fidelidade, de um amor e de uma ternura sem limites. Bom, esse episódio, então, de Nossa Senhora aos pés da cruz, na próxima Sexta-feira Santa a gente relembra, obviamente, tudo isso, inclusive a celebração das 7 palavras, já que sexta-feira não tem celebração de missa em nenhuma paróquia do mundo, nenhuma igreja do mundo não tem celebração da Santa Missa na sexta-feira. As 7 palavras é uma celebração da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Entre outras coisas, as 7 palavras está na celebração da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre às 3 da tarde. Um parênteses rapidinho aqui, Padre Guido, sexta-feira não tem missa, mas é proibido todos os sacramentos? Não, não é proibido o sacramento da confissão, se pode receber a Eucaristia, a unção dos doentes também, como também, em caso de urgência, o santo batismo. Os demais sacramentos não se celebram naquele dia. Certo? Muito bem. Então, Padre Guido, para a gente aproveitar os minutinhos finais que a gente tem aqui do programa, queria uma palavrinha do senhor sobre... bom, depois, na sequência, falamos aqui das dores de Maria, Nossa Senhora que recebe o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo morto em seu colo, mas a questão do sepultamento do Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa rica para falar desse. Faça um comentário para a gente, por favor, Exato. Padre Guido. Gente, quando uma pessoa, homem, era condenado à morte, conforme a lei romana, o condenado, gente, perdia o direito da sepultura. Isto é, uma vez que terminava a sua vida, o corpo dele não podia ser sepultado.
era jogado num lugar, num abismo que existe também hoje lá em Jerusalém, chamado em hebraico Gehenna, traduzindo assim para o português, inferno, onde todo o esgoto da cidade era jogado lá, certo? Do restos de excremento, tudo. O corpo devia apodrecer no meio do lixo. Devido ao calor, se formavam os gases, chamas, um grande fedor também. No caso de Jesus, aconteceu o seguinte: um homem chamado de José de Arimateia, está tudo registrado no Evangelho de João, que nós vamos ouvir sexta-feira agora, sexta-feira santa, ele correu até o palácio de Pilato para que abrisse uma exceção. Pilatos, que estava cheio até o pescoço de remorso de consciência por ter condenado injustamente a Jesus, abriu exceção. Permitiu que Jesus fosse sepultado. E tudo ocorreu às pressas. Por qual motivo, Diácono Eric? Porque o dia, lá em Israel, seja na época de Jesus, como também até hoje, não inicia à meia-noite como nós. Inicia às 6 horas da tarde. E naquela sexta-feira, às 6 horas da tarde, iniciava o sábado. E o sábado era um dia festivo, inclusive era o dia de Páscoa dos hebreus. E no dia festivo não era permitido expor os cadáveres. Por isso, o corpo de Jesus foi tirado da cruz, foi sumariamente lavado, digamos assim, e depois envolvido em num lençol, né, bem comprido, de mais de 5 metros. Que é justamente o Santo Sudário. Santo Sudário, que está guardado em Turim, e foi colocado dentro do sepulcro emprestado deste homem José de Arimateia, e uma grande pedra depois foi colocada por fora, fechando. E aqueles que eram do serviço funerário que se fazia naquela época para todos os mortos, teve que ser realizado somente de madrugada de domingo, porque durante o sábado nenhum trabalho era permitido pela lei. Aí que se explica o fato depois da ressurreição de Jesus, né? Que Maria Madalena, bem de madrugada, com alguns baldes de perfume, já correu lá para fazer aquele serviço funerário para Jesus, e será ela a primeira que vai encontrar que aquela pedra de acesso tinha sido removida. Por isso, então, que o terceiro dia já conta sábado à noite, como o padre acabou de explicar, mas a celebração de sábado à noite da Páscoa também tem o caráter de vigília, né? Padre, a gente não tem mais tempo. Rapidinho, Lucas, a gente pode colocar, então, para encerrar, 7 dores e 7 alegrias, para a gente encerrar, então? Vamos passar rapidamente para a gente entender e ficar bem claro. Primeiro, a tela das 7 dores de Maria, que nós discutimos aqui em todo o programa de hoje. Tá aí, as 7 dores de Maria. A profecia de São Simeão, né, a fuga para o Egito, o menino Jesus, então, que foi encontrado depois de 3 dias de ter ficado perdido, o encontro com Jesus no caminho do Calvário, ou então o processo sumário que Nossa Senhora acompanhou, depende de cada tradição apresentado, a morte propriamente dita de Jesus, depois ela que recebeu Jesus morto em seus braços e, por último, o próprio sepultamento. Em comparação a isso, depois da Páscoa, nós vamos comemorar e lembrar isso, mas temos a alegria de Nossa Senhora, as 7 alegrias, ao contrário dessas 7 dores, né? Tá aí, então. Lembra para mim, por favor, Lucas? O contentamento da Anunciação, o primeiro, né? O encontro com Isabel foi o segundo, né? Magnificat. O nascimento de Jesus, a missão de Jesus, a alegria, né, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e depois ainda Pentecostes. Padre Guido, só dá tempo para o senhor nos dar a bênção e uma breve recomendação de 30 segundos como a gente deve viver bem a Páscoa. Vivemos bem diante desse tempo. Não esqueçamos para sexta-feira o jejum e a abstinência da carne, né? Para quem ainda não se confessou, gente, encontre, mesmo com um pouco de sacrifício. Nenhum padre manda embora uma pessoa que pede de confessar-se, para que seja uma verdadeira Páscoa de ressurreição. Para todos vocês, meus amigos, um abraço desejando uma Páscoa serena, cheia de tantas felicidades e, sobretudo, de tanto renovado fervor. A bênção de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.